Nath. Eita, eu tava. Amém, a paz do Senhor, minhas irmãs. Que alegria poder estar com vocês hoje, né? Principalmente depois de tudo que vivi. Mas hoje é um culto especial, um culto de gratidão, um culto de esperança, né? Um culto para lembrar que o nosso Deus cuida de nós por inteiro, de corpo, alma e espírito, e em especial celebrar, né, a vida da irmã Isabel, que é uma bênção em nossas vidas, que o Senhor, irmã Isabel, continue te dando muitos e muitos anos de vida, continue derramando a graça dele sobre a sua vida, que você continue sendo essa mulher usada por Deus, cheia do Espírito Santo, e que o Senhor nos proporcione essa alegria de conviver com a senhora, com sabedoria, né, com essa graça que a senhora tem, né, de mesmo é pouco tempo que conheço, né, as irmãs, e nesse período de enfermidade, a irmã Isabel mandando mensagem, fazendo oração, é uma mãe, uma verdadeira mãe realmente para todas nós, e somos muito alegres e gratas ao Senhor pela vida da senhora, que Deus continue abençoando e enchendo de graça nesse dia especial que o Senhor escolheu para que a senhora viesse ao mundo alegrar as nossas vidas e servi-lo com alegria. E é motivo também de muita alegria poder estar participando aqui. Confesso que quando a irmã me fez o convite, eu fiquei um pouquinho temerosa, que eu sou um pouquinho tímida, mas o Senhor, ele, pela sua infinita graça, não podemos nos esconder, né? Nos acovardar, porque o Senhor, em sua infinita graça, ele tem nos guardado, ele tem nos purificado e nos permitido estar aqui para louvar o seu nome, para levar a sua palavra e também para agradecer por cada bênção que ele tem, né, nos concedido. E eu queria, resumidamente, né, contar, porque eu vi que as irmãs oraram por mim, eu solicitei oração durante o período de enfermidade. Ainda não estou 100%, mas eu costumo dizer que eu estou 99%, para a glória do Senhor. O que eu passei não se compara ao que estou. Hoje ainda não consigo enxergar direito ainda dessa vista, da vista direita, eu vejo ainda dói um pouco, tenho dormência ainda nos pés, né, que é a enfermidade neuroperiférica, mas o Senhor, Ele está comigo, está conosco, mesmo em meio a tantas lutas, né? Algumas irmãs eu não sei se sabem, né? Porque eu sei que as irmãs oraram por mim, independente de saber, né, o que me acometeu, mas eu gostaria de contar para as irmãs rapidamente, antes de falar um pouquinho da palavra, né? E as irmãs que me veem aqui hoje, talvez nem imaginem o quanto que já passei, né? Nesses últimos tempos, eu costumo dizer que não foi muito, não tão comparada a outras pessoas que realmente passam ali pelo vale da sombra da morte, ficam em coma, mas o Senhor, Ele me livrou, né? Do, da enfermidade a qual fui acometida. Eu fiquei internada por um período difícil, né? E confesso que houve momentos em que eu pensei que não sairia com vida, né, daquele hospital. Era dor intensa, era medo, mas saber que também estava ali comigo era o Espírito de Deus, o que cuidava de mim nos mínimos detalhes, né? E eu lembro que quando eu fui para o hospital, eu passei um período tinha muita tosse, muita febre, eu ia para o trabalho, me arrastando, né? Nos últimos períodozinhos, assim, resumindo, porque é longo, mas nos últimos períodozinhos, eu ia, todos os dias estava indo para a UPA, para a unidade de pronto atendimento, aí o médico me dava a medicação, eu tomava, melhorava um pouquinho, daqui a pouco eu estava tossindo com febre de 40, 30, 39, 41, 42 graus, e não passava, eu tomava o remédio o suficiente para poder ir para o trabalho, e eu estava trabalhando ali na Defensoria Pública do Centro do Rio de Janeiro, então todo dia eu ia,
me arrastando, pegava o ônibus, às vezes pegava a barca ali em Niterói, ou às vezes pegava o ônibus direto, e para andar era um sacrifício. Até que chegou um dia, numa sexta-feira de novembro dos do ano passado, 16 de novembro, eu nunca vou esquecer, um dia que eu fui fazer exames, né, que eu tinha que fazer, que eu fui no médico, porque a UPA, os médicos me davam medicamentos e não resolvia. Então, fui numa clínica particular e aí eu falei com o médico os meus sintomas, então ele passou uma bateria de exames para eu poder fazer. E eu lembro que foi num sábado que eu fui, e quando eu cheguei lá para poder fazer o exame, o laboratório ele fechava meio-dia, eu lembro que eu cheguei, era 11h59, que eu estava me aproximando do laboratório. E aí, na minha mente, eu falei assim: eu não vou conseguir chegar, porque quando eu chegar lá já está fechado, então eu vou no hospital, porque eu estava me sentindo muito mal, muito fraca, eu estava emagrecendo muito. E eu falei assim: eu vou lá no hospital e vou ver se eles me passam alguma medicação, porque segunda-feira eu vou trabalhar. Aí talvez eu tenha mais força, né? Doce engano. Mas eu sei que era o Senhor já falando ali, me conduzindo naquele hospital. E eu fui até o hospital me arrastando, lembro que estava chovendo bastante, e eu desci no ponto próximo ao hospital e fui andando no meio daquela chuva toda, e eu sentia a presença de Deus ali comigo, uma força que me impulsionava, porque eu lembro que eu atravessei, eu fui andando e uma voz dizia assim, dentro de mim: "Só mais um pouquinho", porque a minha vontade era sentar ali no chão e não andar mais, porque eu estava muito fraca. E eu sei que quando eu vi, eu já estava dentro do hospital, eu sentei ali para fazer os exames e tem aquela triagem, primeira triagem, o hospital estava um pouco cheio, e a enfermeira fez verificou a minha pressão, o oxímetro, o oxigênio sanguíneo, e ela falou assim, e a febre, eu também estava com 42 já de febre, e a enfermeira falou assim: "Nossa, como é que você conseguiu chegar? Era para você não estar nem andando". E eu sei que foi o Espírito de Deus que me conduziu até ali naquele lugar. E eu fui atendida, me colocaram na frente de todo mundo, fiz os exames que era necessário eu fazer, que eu ia fazer no laboratório, mas o Senhor já tinha tudo preparado, me levou ali para aquele hospital, fiz os exames e saiu os resultados dos exames, né, e a médica começou a falar um monte de coisa, e eu lembro que eu desabei em choro, e aí ela foi falando que eu estava com pneumonia, com tuberculose, tinha um problema no meu estômago, e assim foi listando um monte de coisa. E eu já ruim, aí ela falou assim: hoje eu falei assim: mas segunda-feira eu tenho que trabalhar. E ela falou assim: não, você não vai sair daqui não, se você sair daqui, você pode contar que você nunca mais vai trabalhar, você vai morrer". E eu fui e falei assim: "Não, mas", aí ela foi: "Daqui você não vai sair", falou, me botou lá para internação, e eu fiquei ali naquele hospital do dia 16 de novembro até, se não me engano, janeiro, agora eu não lembro a data que eu saí, ali em janeiro, mas eu sei que foram períodos difíceis, eu qual não conseguia me alimentar, a qual comecei a tomar as medicações que foram dadas, eram muitas medicações, estava muito debilitada, achei que não ia sair, teve dias que eu confesso que às vezes dava vontade de falar: "Ai Senhor, é tanta dor, me me leva logo, porque eu não aguento mais", mas o Senhor estava comigo ali em todo aquele tempo, tinha um povo que orava por mim, a igreja orava por mim, e eu sentia a presença de Deus naquele momento. E Deus, ele foi comigo em todo o tempo, em todo momento eu sentia a presença do Senhor, nas medicações, nos momentos difíceis, Deus sempre enviava alguém para poder falar quando eu estava ali no meu limite, Deus enviava alguém ali, através de um enfermeiro, através da moça da limpeza, enviava, eu lembro que ele enviou um médico muito abençoado, que eu tive que fazer a transferência, porque eu também tive nos meus olhos, herpes exórciles, que eu nem sabia que estava nos olhos. Então começou, assim, a tampar a minha vista, né, e eu ali naquele desespero falando: "Senhor",
não tira a minha visão, eu quero enxergar, porque eu preciso, eu trabalho com isso na área jurídica, a gente lê bastante, né, então eu preciso, mas eu senti que era um período que Deus estava me tratando ali, né, que Deus estava cuidando de mim. Em nenhum momento Ele me deixou, sozinha, e Ele foi restaurando. Quando eu estava vivendo o processo, parecia que eu não ia sair, mas o Senhor, Ele foi com aquela palavra sempre no meu coração: "Não é para a morte, é para a tua restauração, não é para a morte, eu sou contigo". E o Senhor, Ele foi me restaurando, me trazendo de volta à vida, e eu fiquei ali uns 75 dias naquele hospital. E eu saí em janeiro, vim para casa, e eu fiquei, no finalzinho de janeiro, 3 dias depois eu comecei a ter novamente a infecção no olho. E eu voltei, fiz o tratamento, né, a médica falou: "Vamos tentar um tratamento", fiz fevereiro todo, não deu certo, ela no finalzinho, a última opção foi me internar novamente, foi quando dia 6 de março, novamente eu ali naquele hospital. Então eu fiquei de 6 de março, foram 70 e poucos dias também, mas o Senhor em todo tempo cuidando de mim, aí foram aparecendo outras coisas, eu falei assim: "Então eu entendo que o Senhor me colocou aqui, porque vinha coisas que eu não ia poder segurar, mas hoje estou aqui para a glória do Senhor, né, restaurada para a glória de Deus", e ali naquele momento no hospital eu pude ter uma intimidade com o Senhor, porque muitas das vezes a gente está na correria do dia a dia, preocupado com tanta coisa, e tem aquele minutinho, pouquinho para o Senhor, e a gente sai correndo para fazer as coisas, ora, às vezes rápido, e não espera Deus falar. E ali no leito do hospital, eu tinha todo o tempo para poder falar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, ter experiências com o Senhor, né. E às vezes é necessário a gente passar por algumas coisas que nos traz de volta a conexão com Deus. Em todo tempo eu sentia, né, os anjos do Senhor ao meu redor, eu sentia a presença do Senhor ao meu redor, né, que como se tivesse um anjo ali me guardando, livrando que o espírito da morte não entrasse no meu quarto, porque era todos os dias eu via. Morria um paciente na minha frente, atrás, do quarto do lado, e todo dia eu ficava: "Senhor, o que está acontecendo?". Todo dia passava aquela maca do necrotério, e eu ficava: "Jesus", aí orava, falava que não, ainda ficava igual uma ficava abençoada ela no quarto, falando: "Não, aqui você não vai entrar não, morte, você pode ir pra lá e pra cá, aqui não, ainda não". E o Senhor me guardava ali naquele hospital, e eu lembro que foi até um pastor ali falou, eu orei, eu senti que tem um anjo do Senhor guardando a sua cama aqui na porta, e eu falei: "Amém", é só para confirmar o que eu tenho sentido, a presença do Senhor. E o Senhor foi comigo em todo o tempo, me tratou, falou comigo, e hoje eu posso estar aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom, porque a sua bondade, a sua benignidade, ela dura para sempre. Ele nos tira do vale da sombra da morte e nos traz de volta à vida com propósito, né. E eu sentia a presença de Deus ali comigo, em cada oração, em cada gesto, né, de carinho, até mesmo através dos médicos, dos enfermeiros, eu via que o Senhor estava lutando comigo. E Deus, ele me deu uma nova chance de viver. E hoje eu estou aqui para glorificar a Ele e dizer que vale a pena confiar no Senhor, mesmo nos dias mais escuros, né. Deus, ele cuida do nosso corpo. A palavra do Senhor, em Salmos 103, no versículo 2 ao 3, ela vai dizer, né, "Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum, né, dos benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades". Porque Deus, ele cuida da nossa saúde física. Ele é o médico dos médicos.
Às vezes ele cura instantaneamente, outras vezes ele usa tratamentos, remédios, né, profissionais da saúde, mas uma coisa é certa, é a mão de Deus que nos sustenta em todo o processo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela diz lá em 1 Coríntios, né, no versículo 6, vai dizer assim, capítulo 19, 20, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertence a Deus. Deus, ele se importa com a nossa saúde física, porque o nosso corpo é morada dele. E precisamos cuidar de nós mesmas, descansar, nos alimentar bem, buscar os cuidados médicos quando for necessário, porque muitas das vezes nós vamos empurrando com a barriga. Mas o Senhor, ele nos conduz, ele colocou os médicos aqui na terra para que viesse cuidar da nossa saúde também, nos conduzir, né? E isso também é uma forma de adorar a Deus, cuidando do templo, que é o nosso corpo, né? O templo do Senhor. E a luta emocional durante a enfermidade que eu vivi naquele hospital, dias de batalha, não só no físico, mas também nas emoções. Eu tive medo, eu chorei, me perguntei muitas coisas, porque somos seres humanos. Muitas das vezes, mesmo sabendo que tinha pessoas orando por mim, mesmo sabendo que o Senhor estava comigo, eu tive medo. Assim como os servos do Senhor também, em suas lutas, trajetórias, eles tiveram medo, mas se esconderam debaixo das asas do Senhor. E assim eu fiz. E o Senhor me trouxe à memória, né, o que estava escrito lá no Salmos 34, 18. Coloquei aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E foi nesse momento de fragilidade que eu senti Deus mais perto de mim. E Ele me confortou, Ele me deu paz em meio à dor, me sustentou com a sua mão poderosa. E uma nova chance, né? Ele me deu e Ele nos dá com propósito. Porque quando Deus nos dá uma nova chance, Ele também renova o nosso propósito. Eu lembrei muito da história de Ezequias também, que enfrentou a morte, mas Deus o livrou e lhe deu mais anos de vida, né? Em Isaías ele vai dizer, numa passagem, que o Senhor está conosco em todos os momentos, diz aqui, deixa eu ler aqui onde está, Isaías 38, do versículo 16, do 17, diz assim: Senhor, por essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Por isso, me restaurarás a saúde e me farás viver. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Deus, ele me deu uma nova oportunidade e eu quero usá-la para testemunhar, para encorajar, para lembrar outras pessoas que Deus é poderoso para restaurar, que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Muitas das vezes achamos, né, que vamos viver para sempre, que sempre vai ter tempo, não, vou fazer depois, não. O Senhor, nesse momento de enfermidade, me mostrou que é agora, é agora. A nossa chance, a nossa oportunidade é agora. É nesse momento. O Senhor, ele não chama pessoas desocupadas, pelo contrário, ele chama pessoas muito ocupadas com os afazeres. Os discípulos, quando Jesus chamou, cada um deles estavam fazendo alguma coisa.
E o Senhor, Ele nos chama para fazer a obra dele. Muitas das vezes, quando a gente está nessa correria, eu costumo pensar que o Senhor, Ele nos coloca a essa prova, nos fala assim, calma aí, filha, você está muito acelerada, eu vou te desacelerar e mostrar que eu sou Deus sobre a sua vida e eu te chamei para fazer a minha obra. Tenha tempo. E o Senhor, Ele mostra que Ele é o nosso tempo, que Ele faz e nos conduz. Se Ele nos chamou, Ele vai nos conduzir, vai nos usar para fazer a sua vontade. Porque eu confesso que eu sempre fui uma pessoa que correu, que corre muito, né? O Senhor, Ele sempre me chamou para fazer a sua obra, para falar da tua palavra, mas eu sempre colocando em empecilho, não, Senhor, agora não, não, Senhor, eu tenho que fazer isso, não, não, depois que eu terminar, não, depois que eu fizer ali o concurso para magistratura, não, depois que... Então, sempre colocando um depois, um depois. E nessa trajetória o Senhor me puxou, eu senti que esse momento de enfermidade foi o Senhor me tratando espiritualmente, mostrando que Ele é Deus, Ele quem conduz, não é na hora que a gente quer, mas é no momento que Ele quer. E as bênçãos, elas vão nos seguindo. Não é necessário a gente correr atrás das coisas para depois fazer a obra de Deus. É pelo contrário, é fazendo a obra do Senhor que Ele vai nos abençoar. E que essa minha experiência, né, sirva de encorajamento para as irmãs que cuide da sua saúde, que cada uma cuide da sua saúde física, que procure os tratamentos necessários, que cuide do corpo, mas acima de tudo, que cuide da sua saúde espiritual, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós por completo, e Ele é aquele que sara o corpo e que restaura a alma. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem o poder de transformar aquilo que parece impossível, aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas a Deus é possível. Mesmo os médicos com aquele olhar de você tem que seguir tudo certinho, senão você não vai viver. Dava para ver nos olhos deles, mas a última palavra é do Senhor. E por isso eu estou aqui. Porque Deus é quem determina a última palavra. E mesmo ali no hospital eu entendi o chamado do Senhor, e mesmo quando eu tinha força ali, eu comecei a falar assim, o que eu posso fazer enquanto eu estou aqui? Então eu comecei a gravar vídeos, né, falando da palavra do Senhor, a gravar áudios, o Senhor falando comigo, eu compartilhando com as irmãs no grupo, eu tenho um grupo lá da minha igreja também, e algumas irmãs falavam, meu Deus, mas como que a irmã aqui, se ela está ali falando, se ela está no hospital, e está aqui falando da palavra, mas não sou eu, era o Senhor falando comigo e me dando força, porque mesmo em meio a tantas medicações, estava toda furada, cheia de remédios, tomando bolsa de sangue, tomando plaqueta, e vem remédio daqui, aí não dá certo, aí complica aqui, aí tem uma crise ali e vai a medicação e Deus sempre comigo e sempre me usando. E eu falei, Senhor, se eu não, pelo menos se eu não sair daqui, pelo menos a metade eu fiz, alguma coisa eu fiz. Deixa eu deixar aqui registrado, porque eu achava que eu tinha muito tempo, mas o Senhor, Ele me restaurou e me deu essa oportunidade. E que eu venha usar essa oportunidade, que não só eu, mas que as irmãs também, eu não sei o que as irmãs têm passado, eu não sei qual é o, a enfermidade, a luta que Deus tem passado contigo nesse momento, mas eu sei que em meio à luta, em meio à dor, o Senhor, Ele está contigo, né? Ele está passando contigo. E esse mal, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, é para testemunho, é para edificar vidas que vão precisar ouvir aquilo que Deus fez sobre a sua vida, porque para a gente ter testemunho, para ter vitória, é necessário passar por lutas. O processo não é fácil, irmã, dá vontade de correr, dá vontade de desistir, mas Deus, Ele mostra que é Deus sobre as nossas vidas. E como está escrito lá no livro da terceira epístola de João 1, versículo 2, diz assim, amado,
Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque o nosso corpo físico ele fica doente também, mas a nossa alma, ela também fica e ela precisa da palavra do Senhor, ela precisa do alimento do Senhor. E como está a sua alma hoje, minha irmã? Você tem dado o remédio necessário que ela necessita? Como está a sua saúde espiritual? Está precisando de cura também? Então, reflita, porque Deus está aqui para nos tocar, para nos restaurar. Se a nossa alma está enferma, que viemos clamar nesta manhã pedindo, Senhor, venha com o teu remédio sobre mim, porque a nossa alma ela anseia pela presença de Deus. E que nós possamos buscar a presença do Senhor em todo tempo e orar, agradecendo pelas nossas vidas, por tudo que nós temos, por tudo que o Senhor dá. Muitas das vezes ainda não temos aquilo que ansiamos, mas que viemos ser gratas pelo que já temos, pelo que Deus já deu, porque o Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa força, é Ele quem nos sustenta nos momentos mais difíceis. Pode parecer que Deus não está ouvindo o nosso clamor nos momentos mais angustiantes, mas Deus está lá. O seu Espírito está conosco. A palavra do Senhor diz que Deus conhece as nossas dores e Ele está conosco. Ele passa junto conosco nos momentos mais difíceis. Pode o ser humano, o homem, nos abandonar, todo mundo virar as costas, nos deixar sozinhos, mas o Deus que servimos jamais nos abandona. Ele está sempre conosco em todo o tempo, no momento da alegria, da tristeza, da fartura, da necessidade, no momento da vida, no momento da morte, no momento, em todo o tempo, Deus está conosco a nos guardar, a nos sustentar, a nos levantar, a dizer: eu sou Deus sobre a sua vida, sou eu que dou a vida, sou eu quem tiro a vida, sou eu que restauro a saúde. Eu sou Deus. Para que aconteça qualquer coisa conosco, Deus tem que permitir. Então, cada prova que você tem passado, cada momento de angústia que você tem passado, ou cada momento de vitória, é o Senhor permitindo para mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida e que a vitória é certa e que esse momento de dificuldade que você tem passado, minha irmã, o Senhor Ele vai te exaltar e você vai ser luz, você vai ser vida sobre a vida de pessoas que precisam, sobre a vida de pessoas que necessitam, porque Ele é a cura, Ele é o caminho, Ele é a nossa saúde, Ele é quem nos restaura. E que nessa manhã eu gostaria de fazer uma oração, que o Espírito Santo ele possa falar melhor ao coração de cada irmã, que Deus ele possa alcançar a vida de cada uma das irmãs nesta manhã. E eu não sei qual é o problema, a enfermidade que você está enfrentando. Às vezes pode não ser uma enfermidade física, mas uma enfermidade espiritual. Qual é a área da sua vida que está precisando da cura? Mas eu quero declarar nessa manhã sobre a sua vida: a cura do Senhor está a caminho, Deus já está providenciando o milagre para a sua vida. Receba a cura, receba a restauração, porque o nosso Deus é um Deus poderoso que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos e sonhamos. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos na Tua presença, diante do Seu altar, te exaltando, glorificando o Seu nome, meu Pai querido. Muito obrigada pela saúde, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus sobre as nossas vidas, ao qual tem nos restaurado, ao qual tem nos sustentado, ao qual tem mostrado o Seu poder. Ainda, Senhor Jesus, que no meio do caminho, muitas das vezes venhamos querer chorar, venhamos querer parar, o Teu Espírito vem sobre nós e nos dá força e nos restaura e mostra que Tu
és o nosso Deus, o Deus de Israel, que mostra que tu és o Senhor dos senhores, aquele Deus que ainda responde com fogo, o Deus que faz milagres, aleluia, glória, onde canta, labasturiande, naia, subiande, canta, rayanai, o Deus que faz o impossível acontecer, ainda que os médicos digam que não tem jeito, que não tem solução, que não há nada mais a fazer, aleluia, onde canta, labasturiande, nai, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que tem o poder para restaurar a vida e trazer de volta a vida, ainda depois de 4 dias de morto, porque tu és o Deus do impossível. Nesta manhã, Senhor, eu te peço, visita, Senhor, a cada uma das irmãs que precisam da cura física, da cura espiritual, da cura emocional, da cura sentimental. Espírito Santo, entra em cada lar, Senhor, e restaura nesta manhã, Senhor, aquilo que as tuas filhas necessitam, Pai. Sabemos que tu és o Deus do impossível, Pai. Aquilo que é impossível para nós, Senhor, é possível a ti, e é por isso que clamamos a ti, Senhor, sabendo que tu és o Deus de milagre, o Deus do impossível, que ainda abre o mar, que ainda cura a enfermidade, que dá vista aos cegos, que restaura, que ressuscita mortos. És o mesmo Deus, não mudou e jamais mudará, ó Pai. Muito obrigada pela tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor venha falar melhor ao coração de cada irmã e que o Espírito Santo de Deus, ele possa cuidar e curar, né, cada coração que estiver contrito, cada coração que estiver passando por momentos difíceis. O Senhor, ele está contigo, e assim como ele me restaurou, ele tem poder para restaurar a sua vida também. Que Deus possa vos abençoar. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.